Olá, tudo bem? Eu vim aqui hoje conversar com vocês sobre jejum intermitente. O questionamento que eu mais recebo ultimamente é sobre o jejum. De tempos em tempos, na verdade, sempre surge uma dieta que parece milagrosa e se populariza entre as pessoas, né? E a dieta que está em evidência agora é o jejum. Apesar dela ser muito antiga, na prática clínica a gente já convive com a ideia do jejum intermitente há muitos anos, mas agora ela se popularizou. Então eu resolvi vir aqui e dizer sobre a minha experiência clínica a respeito disso e dizer também, mostrar o que a ciência nos apresenta sobre o jejum intermitente. Se nós formos pensar em história, né, os nossos ancestrais jejuavam, porque eles não tinham a disponibilidade que nós temos hoje de comida. Então era uma condição, não era uma opção, era uma condição. O corpo era obrigado a ficar em jejum, né, por não ter a disponibilidade de comida. Esse é um ponto que muitos que são, principalmente as pessoas que são defensoras do jejum intermitente, usam, dizendo que o nosso corpo ele está acostumado e ele é adaptável a grandes períodos em jejum. Que hoje nós, inclusive, fornecemos refeições e alimentos demais, quantidades demais, e principalmente pequenos pedaços, espaços de tempo. Então, nosso corpo não tem como se fosse um break, né? Ele não tem um descanso, ele está constantemente fazendo digestão, e isso seria prejudicial ao nosso corpo, tá? Porém, nós temos que lembrar o seguinte, que naquela época não era uma opção, era uma condição. Então nós não sabemos também como eles ficavam durante esse período de jejum, o que isso levava. Não tem estudos da época de como ficava a saúde dessas pessoas, tá? Esse é um ponto que nós precisamos pensar. Segundo, que o corpo que nós temos hoje, ele veio de muitos anos de evolução. Então ele não é mais aquele corpo dos nossos ancestrais. Então nós não podemos fazer muitas ligações, né, com isso. Mas sim, o jejum é milenar. Existe jejum de fundo religioso, né, que é diferente do jejum como tratamento nutricional, como estratégia alimentar. Eles não se fundem, tá? Ou pelo menos não deveriam. É outro tipo de jejum, mas existe também. O jejum intermitente, o que ele é basicamente? A pessoa fica por um período do dia, né, um período de tempo, sem consumir nada que dê calorias para esse corpo. Então esse corpo é obrigado a usar a reserva, né, para trabalhar o funcionamento dele. E aí ela fica por um período sem consumir nada, pode consumir água, eventualmente café e chá, porém não podem ser adoçados, ou seja, não pode ter nenhum tipo de caloria. E aí, depois desse jejum, ela tem um período onde ela pode se alimentar normalmente, tá? Então, basicamente, é esse o jejum. Porém, existem diversos protocolos. Nós temos protocolo de 24 horas, de 16, de 14, de dias alternados. Então, existem diversos protocolos. O mais comum, e até podemos dizer que é o mais fácil de ser aplicado, é o 16/8. Ou seja, a pessoa fica 16 horas em jejum, né, onde ela não pode consumir nada, e depois ela tem uma janela alimentar de 8 horas. Esse tipo de protocolo ele pode ser feito continuamente, ou ele pode ser em dias alternados, ou ele pode acontecer 2 ou 3 vezes na semana, enfim, a depender da condição do paciente, a depender do profissional que vai aplicar, tá? E por que eu falo que ele é mais fácil, tá? Porque a pessoa, geralmente, como ela faz? Ela come à noite, antes de dormir, até ali aproximadamente por 8 horas, nas 8 horas, 9 horas da noite, dorme, então ela passa grande parte desse jejum, ela está dormindo. No dia seguinte, ela volta a comer quando totalizar as 16 horas.
que vai acontecer ali por volta do horário do almoço, tá? Então, por exemplo, pessoas que são inapetentes no período da manhã, que têm um cronotipo vespertino, sentem mais fome no período da tarde, da noite, e aguentam ficar o período da manhã sem comer, seria uma estratégia para esse tipo de pessoa. Ou pessoas, por exemplo, que gostam de refeições mais volumosas, então preferem concentrar, em vez de ficar picando lanchinhos, preferem concentrar em 2, 3 refeições. Ou pessoas, por exemplo, que não têm tempo por conta de condições de trabalho, horário de trabalho, só conseguem comer no final do dia. Então, veja bem, como eu falei anteriormente, existem diversos protocolos, né? Não existe um protocolo só e deve estar muito associado ao estilo de vida da pessoa, a como é a pessoa. Geralmente, quando um paciente, por exemplo, chega na clínica e ele está no processo já de jejum e quer mais informação, ou pretende, ou diz, olha, eu quero fazer jejum intermitente, eu costumo dizer o seguinte, eu costumo falar, bom, vamos parar e vamos avaliar todo um contexto para a gente ver se realmente se existe, vamos dizer que esse paciente apresenta uma condição de saúde onde talvez seja interessante o jejum, não sabemos, precisamos avaliar exames, avaliar uma série de parâmetros, e aí nós vamos entendendo também como é a rotina. Vamos entender, né? Eu vou entender como é a alimentação hoje desse paciente. Se ele tem uma alimentação extremamente desregrada, onde ele não tem o hábito de consumir alimentos nutritivos, tem um hábito excessivo de alimentos industrializados, ultraprocessados, não pratica exercício físico, enfim. Nós vamos cuidar de toda essa base primeiro para depois pensar no jejum intermitente. Por quê? Porque a pessoa, se ela praticar o jejum e nessa janela alimentar ela não tiver uma alimentação de qualidade, uma alimentação que deixe essa pessoa em déficit calórico, pode ser muito prejudicial, tá? Eu já recebi paciente com deficiência nutricional, com problemas de saúde realmente, devido a um mau planejamento de uma estratégia alimentar. Então, primeiro nós vamos organizar. Eu brinco assim, vamos lá, vamos dar alguns passinhos para trás. Vamos primeiro organizar toda a sua alimentação, ensinar você a ter uma alimentação de qualidade, com bastante nutrientes, incluir fibras, verduras, legumes, ajustar a quantidade de proteína, substituir os alimentos ultraprocessados, e aí só depois disso, quando tiver tudo organizado, nós podemos pensar e vamos ver se realmente a melhor estratégia é o jejum e qual o protocolo, se isso for acontecer. Porque é muito comum as pessoas virem, né, quando a gente até coloca o jejum intermitente dentro em pesquisa, vem com uma lista de benefícios, né? Aparece aquela lista imensa de benefícios do jejum intermitente. Então, por exemplo, promete renovação celular, melhora de Alzheimer, melhora prevenção de câncer, melhora de diabetes, melhora de resistência à insulina, maior quebra de gordura, maior perda de gordura. Então, realmente parece assim, eu brinco, santo graal. É divino e maravilhoso tudo que apresenta o jejum intermitente. Nós temos, inclusive, é bem legal a gente falar sobre isso, existem também pessoas que me apresentam, existe um prêmio Nobel de uma pesquisa feita, um pesquisador ganhou um prêmio Nobel, porque ele afirma nesse estudo de que o jejum intermitente é superior a outros tipos de estratégias alimentares, promove a autofagia. O que seria essa autofagia? Seria como se em jejum essas células velhas fossem usadas como fonte de energia e aí abrindo espaço para células novas. Então, essa renovação celular. Esse estudo, esse prêmio Nobel realmente existe, porém esse estudo foi feito em leveduras, então nós não podemos extrapolar esse estudo para o humano. Os estudos em jejum, eles estão, apesar de muito antigo, eles são muito fracos ainda em evidência, tá?
Então, nós não temos muitos estudos consistentes. Todos esses benefícios que eu citei aqui, e isso a gente já vê através de estudos, isso nós temos estudos, tá? Eles se devem ao fato, na verdade, eles acontecem pelo fato da pessoa estar em déficit calórico, tá? E não ao tipo da dieta, vamos dizer assim. Então, a pessoa em déficit calórico, consumindo uma alimentação de qualidade, alimentos de qualidade, diminuindo o consumo de ultraprocessados, praticando exercício físico, melhorando a qualidade de sono, tem todos esses benefícios. Então, os estudos apresentam que o jejum intermitente ele pode ser interessante, porém ele não é superior a nenhuma outra estratégia. Então ele não é superior, por exemplo, ao que a gente chama de déficit calórico crônico, ou seja, daquele montante que a pessoa deve comer, nós reduzimos um tanto de caloria para que ele fique em déficit calórico, ou seja, coma menos do que gasta. Com isso ele vai ter uma resposta melhor à insulina, ele vai diminuir a quantidade de gordura do corpo, ele vai ter um emagrecimento e isso vai melhorar todo o parâmetro dele de saúde. Então, todos aqueles benefícios que eu citei vão acontecer por essa condição, pela condição do déficit calórico, da melhora alimentar, da prática do exercício físico e não pelo jejum em si, tá? Mesmo porque, eu sempre comento, não adianta nada a pessoa fazer o jejum e na janela alimentar comer que nem um louco, né? Não vai adiantar. Tudo aquele suposto benefício vai ser anulado pela uma má condução da rotina alimentar dela. Então, isso é muito importante. Isso são estudos consistentes, são estudos muito bem feitos, que nos mostra isso, que na verdade o que leva a essa melhora, tudo isso é o que você faz, né? O que você consegue fazer com a dieta que você escolheu, com a estratégia que você escolheu, seja ela o jejum intermitente, seja ela a restrição calórica crônica ou uma low carb, se ela te levar a todos esses benefícios, né? Se ela te levar a todas essas ações, novamente, que é a restrição calórica, a melhora da composição alimentar, o exercício físico, se ela te levar a isso, aí sim você terá os benefícios, né? Porque nós também precisamos pensar o seguinte, tanto a questão do jejum, quando a gente pensa, e se a gente for inclusive pensar como os defensores do jejum falam, que então o nosso corpo seria acostumado a passar por jejum, porque os nossos ancestrais passavam. Porém, se a gente for pensar em comportamento, e eu já até falei aqui isso em um outro vídeo, que provavelmente esses nossos ancestrais ficavam um grande tempo sem alimentação, sem disponibilidade de comida. Então, quando eles recebiam a comida, provavelmente era uma alimentação voraz, né? Era uma alimentação de luta, tá? Não era uma alimentação suave, não sentavam para comer, para relaxar, não, era de matar a fome realmente. Então, nós podemos também pensar que o nosso corpo pode repetir esse padrão, pensando em comportamento, tá? Que quando nós ficamos em jejum, pode ser que nós, quando vamos nos alimentar, tenhamos esse mesmo comportamento. Então, nós temos, sim, estudos também que apresentam que dietas, assim como o jejum intermitente, outras dietas restritivas, podem ser atribuídos a algumas situações de transtorno alimentar, compulsão alimentar, problemas psicológicos, o próprio problema nutricional. Se a pessoa não tem uma alimentação de qualidade na rotina alimentar, então ela fica pouco tempo para comer e quando ela vai comer, ela come uma alimentação pouco nutritiva, ela vai ter deficiência nutricional, depressão, falta de nutriente causa depressão, causa insônia. Eu falo isso sempre, quem é meu paciente sabe. Se o preço que você tem que pagar para pensar em emagrecimento a qualquer preço,
não é válido. Se isso custa a sua saúde, se isso custa a sua saúde mental, se isso custa a sua saúde física. Eu costumo receber, sim, pacientes que vêm de dietas extremamente restritivas e chegam para mim com condições de saúde muito precárias, tanto por exames bioquímicos como emocionais. Então, cabelo quebrado, né, unhas fracas, deficiências constatadas em exame, insônia, mau humor, depressão. Então, antes de você optar por qualquer tipo de estratégia alimentar, porque o jejum intermitente nada mais é do que uma estratégia alimentar, tá? Assim como qualquer outra, tá? Só que tem que ser feita com muito cuidado, tem que ser feito com muita responsabilidade. Procure um profissional, procure informações sérias, de profissionais sérios, para que realmente, se você for optar por isso, for um caminho, tá? Você saiba como fazer e como conduzir a alimentação quando você puder comer, para que você não apresente nenhum tipo de problema de saúde. É muito sério, tá bom? Então, esse é o meu recado, esse é o meu recado de experiência de clínica, tá? Experiência dentro do consultório, vivenciar isso todos os dias. É o meu recado baseado em ciência. Então eu deixo aqui à disposição de vocês. Quem tiver dúvida, pode deixar nos comentários. Quem quiser questionar isso que nós conversamos, podemos conversar, porque é importante ter essa conversa. Dietas da moda podem trazer prejuízos, sim, quando feitas com irresponsabilidade. Então, vamos conversar sobre o assunto, eu estou à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, deixem nos comentários. Se tiverem perguntas, novamente, pode deixar no comentário. E se você gostou, deixa um like e ativa o sininho para receber outros vídeos falando de nutrição e saúde. Até outros vídeos.